Mais uma vez a paz do Senhor. Graças a Deus. Estamos num culto adorando a Deus. Culto de missões é um culto diferente, onde nós conscientizamos em uma mensagem a igreja direcionada especificamente ao povo de Deus para se conscientizar na missão que Jesus deixou para a igreja, para nós, igreja do Senhor. E nós vamos aqui mesclar uma mensagem de ensino com pregação direcionada ao povo de Deus. Nós temos aqui o nosso livro, História da Assembleia de Deus em Parnamirim. Aqueles que ainda não conhecem, adquira esse livro. Nós publicamos e doamos para a obra do Senhor como oferta, e aqueles que comprarem vai estar ajudando duas igrejinhas aqui no nosso campo eclesiástico, aqui bem próximo ao Mendes, no Vale Verde, no assentamento. Pastor Benilton está construindo ali, e lá num sítio de Boa Saúde, 13 quilômetros da cidade, com o pastor Tenilson. E desde já eu gostaria de também ofertar para as obras missionárias. Quem adquirir um exemplar hoje, nós vamos fazer uma divisão tripla, né? Um terço vai para a obra missionária, lá no exterior, e os outros 2 terços, um para cada igreja. Amém? Quem quiser adquirir, nos procura ali fora. Como já falei da obra local, nós também cooperamos na obra do interior. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Ainda estou organizando as ideias. Pastor Josias nos pegou assim meio de surpresa, meio em cima. Já foi antes de ontem ou ontem. Mas você não disse a data. Aí ontem estava no hospital. Hoje tirei um pouco para descansar e meditar um pouco na palavra de Deus, mas eu estou organizando as ideias. Apocalipse capítulo 3. Nós iremos ver aqui um contexto. Só um pouquinho de retorno, querido. Já tirou o retorno de novo. Tirou o agudo que dá certo. Versículos do 14 ao 20, especificamente o 20. Mas eu gostaria também de ler o verso 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, todos nós sabemos que o livro de Apocalipse é o último livro do Novo Testamento que se encerrou, fechou o cânon da Bíblia Sagrada. Apocalipse ele foi escrito por volta do ano 90, 98, não tem uma unanimidade em relação ao ano específico, mas foi na década de 90, quando João ele foi exilado por causa da palavra de Deus na ilha de Pátimos. Segundo a história eclesiástica, este foi o apóstolo que morreu de morte natural em sua velhice. Era bispo de Éfeso, e o único apóstolo que chegou realmente a ver o Senhor glorificado em sua vinda, como uma promessa lá em João, que ele deixou registrado em João capítulo 21, que ele não iria morrer sem antes vir a Cristo. E realmente se cumpriu esta revelação, essa aparição de Cristo glorificado na ilha de Pátimos. O livro de Apocalipse, ele foi escrito, como disse, na década de 90, para registrar os últimos acontecimentos da história humana aqui. E algumas interpretações foram desenvolvidas ao longo do tempo. Nós, como crentes da Assembleia de Deus,
nós interpretamos o livro de Apocalipse pela interpretação futurista. Existem 4. Existe a historicista, preterista e a idealista. Não vou me deter em cada uma delas, mas a futurista foi a interpretação abraçada pelos primeiros cristãos entre o final do século I, logo após receber esses escritos do apóstolo João, e século II, como Justino Marte, Irineu, Hipólito e outros cristãos que viveram nestes séculos que acabei de falar. O livro de Apocalipse, nós também abraçamos essa interpretação. Se vocês observarem, em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, existe uma divisão neste livro para tal interpretação. Quando Jesus ele fala para João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que tens visto, João viu Jesus na ilha de Pátimos. A revelação do Cristo glorificado foi diferente de todas as aparições de Jesus como ser humano para os seus discípulos. Era um Jesus glorificado totalmente diferente. As coisas que são, ele viu a situação ou recebeu a mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E as coisas que depois destas hão de acontecer, o destino ou desenvolver, o desenrolar da história humana e a sua conclusão. O livro de Apocalipse, ele pode ser dividido da seguinte forma: as coisas que tens visto, João, ele viu Jesus na ilha de Patmos, capítulo 1. As coisas que tens visto, as coisas que são, capítulo 2 e 3. As 7 igrejas da Ásia, cada uma com uma mensagem direcionada para uma igreja, contando ou mostrando a situação espiritual daquela igreja e dando uma palavra direcionada para a igreja. As coisas que depois destas hão de acontecer, dos capítulos 4 em diante, o desfecho da história humana, capítulo 4 começando com o arrebatamento da igreja. João, ele viu Jesus na ilha de Pátimos, um Jesus totalmente diferente do que ele tinha visto. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, diz o apóstolo São João: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Ele tinha nos seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Mas eis que estou vivo para todos sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele disse que tem as chaves da morte e do inferno. É porque Jesus, ele manda, governa, tem poder, tem autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. A morte vem para o corpo físico do ser humano. O inferno ou o Hades, o mundo dos mortos, é onde recebiam as almas do que morriam. Era dividido em 2 lugares. A interpretação
conclusão desse texto diz que Jesus ele tem autoridade tanto no mundo material, físico, biológico, para matar, para salvar, para libertar, mas também tem poder para mandar a uma pessoa para o inferno, para a condenação. Ele salva, mas também condena. Tudo está nas mãos do Senhor, é Ele quem governa, quem reina. Quantos aqui acreditam nesta palavra, que pode levantar uma de suas mãos e adorar a Ele? Nesse texto que nós lemos para a base da leitura, nós vemos a segunda parte do livro de Apocalipse. A terceira parte, onde nós poderíamos dividir da seguinte forma, para falarmos da segunda. Capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. Capítulo 6 ao 18, a grande tribulação, dividida em duas partes. Do 6 ao 11, primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio. Do capítulo 12 ao capítulo 18, a segunda metade da grande tribulação, os 3 anos e meio seguintes. Só um pouquinho de retorno, querido, por favor. O capítulo 19, a vinda de Cristo em poder e grande glória. Capítulo 20, a prisão de Satanás e o juízo final. Capítulo 21 e 22, o eterno estado perfeito. Nesta divisão, nós vemos uma antecedência ao arrebatamento da igreja. Se você observar no capítulo 4, onde se entende como a igreja sendo arrebatada, antes de acontecer, vai haver uma apostasia. É a igreja de Laodiceia, a qual foi lido nesta noite. A igreja de Laodiceia, ela substitui ou ela está em transição com a igreja de Filadélfia. O termo Filadélfia quer dizer amor fraternal. O termo Laodiceia quer dizer direitos do povo. A igreja dos direitos é aquela que vai tentar substituir a igreja do amor. A igreja do amor é a que sobe, a igreja dos direitos é a que fica. A igreja que sobe, ela abraça o amor cristão, o amor fraternal. É aquela que Jesus deixou a promessa: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É esta igreja que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Se você observar o versículo 11, quando Jesus ele envia esta mensagem ao anjo daquela igreja, ele diz: guarda o que tens. No versículo 8, o texto que Jesus ele fala para o anjo daquela igreja: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que o anjo daquela igreja tinha? Ele tinha força, ele tinha alguma coisa que o animava a prosseguir, para guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Esse termo força é usado por Lucas em Atos capítulo 1, versículo 8, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O termo força aqui no texto de Apocalipse é a mesma palavra no original de virtude em Atos 1:8. O anjo daquela igreja tinha a virtude do Espírito. Em outras palavras, o Espírito Santo estava sobre a vida dele, e era o Espírito quem o impulsionava a guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Ei, eu quero lhe
lhe alertar nesta noite para as missões mundiais, para as missões locais, mas também as transculturais. Sem o Espírito Santo não é possível fazer missões. Sem a presença do Espírito não é possível alguém fazer algo para Jesus. Não é possível você pregar, não é possível você cantar, não é possível você tocar, não é possível você auxiliar, não é possível você ensinar. Nada fazemos sem a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem capacita, é o Espírito quem anima, é o Espírito quem age, é o Espírito quem dá visão, é o Espírito quem abre as oportunidades, é Ele quem lhe conduz, é Ele quem lhe dá força para guardar a palavra, é Ele quem não deixa você negar o nome de Jesus. Quantos aqui podem receber? Quantos aqui podem adorar a Ele? Bendito seja o nome do Senhor. Mas em contrapartida, na igreja que tem uma presença do Espírito, tem aquela que não tem a presença do Espírito. Pode até cantar, pode até pregar, pode até tocar, pode até ensinar, mas tudo capacitação humana. Quando Jesus ele alerta a igreja dos direitos, Laodiceia era uma cidade na Ásia Menor, onde ficava o centro administrativo, um dos centros administrativos do Império Romano. Era lá onde as questões jurídicas iam ser discutidas. E eu quero lhe chamar a atenção que o direito romano, ele fez parte, ou ainda é parte, de um dos pilares da sociedade ocidental, que são três, basicamente. Tem um quarto, mas o quarto ele é incluído no terceiro. São o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Observe que o direito romano, ele rompeu os séculos e ainda faz parte de um dos pilares de nossa sociedade. Era lá em Laodiceia, onde se discutia as coisas, questões jurídicas do império. Quando alguém tinha alguma questão, ia para esta cidade. Logicamente, nessa cidade tinha recursos financeiros, materiais o suficiente. É só olhar as questões ou o lado do judiciário na nossa sociedade. É uma área onde tem bastante recursos financeiros. É por isso que Jesus alerta aquela igreja dizendo: rico sou, vocês estão dizendo, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Os recursos materiais eram abundantes naquela igreja. O contexto cultural, social, econômico que a igreja fazia parte era o suficiente para eles caírem no materialismo. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas ali estavam tão envolvidas na área material, financeira, econômica, que estavam esquecendo da área espiritual. É tanto que Jesus ele começa a dizer para aquela igreja: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Se você olhar no capítulo 1, quando Jesus diz que é a fiel testemunha, ele está dizendo que ele é o fiel profeta, o mensageiro da palavra, aquele que veio entregar a mensagem de Deus, aquele porta-voz de Deus, da mensagem para a igreja. Ele diz: eu sou a fiel testemunha, ou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Todas as coisas existem princípios e a mensagem também tem princípio. No direito talvez exista uma relativização da ideia, do conceito, e talvez deixe o princípio de lado, mas nunca o princípio da palavra de Deus vai deixar de existir. Lá em João capítulo 1, versículo 1, ele disse: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João pega este princípio aqui para dizer: começo, origem de todas as coisas. Ou seja, na palavra existe a origem da verdade, na palavra existe o conceito de verdade. A origem, o princípio de todas as coisas é a palavra de Deus. Sem palavra, sem orientação da verdade, sem princípio, a sociedade fica instável,
estável, temos que ter princípio, temos que ter orientação. Não aceitamos relativização, porque existe uma verdade absoluta, e essa verdade é a palavra de Deus. Quantos aqui concordam comigo que podem dar um brado de glória para Ele? João pega esse princípio lá do Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio, começo de algo, de todas as coisas. Os cientistas cristãos, eles parafrasearam o texto do Gênesis da seguinte forma: no princípio do tempo, Deus criou tempo, espaço e matéria. Para existir matéria, é necessário os dois conceitos anteriores, ou as duas coisas anteriores: tempo e espaço. Já diz a lei da física, uma delas, que dois corpos não podem habitar o mesmo lugar ao mesmo tempo. O conceito de tempo, ele pode ter tanto no conceito da eternidade como na temporalidade. Na eternidade, Deus é atemporal, fora do tempo humano. Aquele tempo de passado, presente e futuro, como se estuda nas universidades e nos cursos de história. Mas Deus, Ele criou o tempo, foi Ele quem criou o tempo. Para existir o espaço e a matéria é necessário o tempo. Em Eclesiastes, o sábio Salomão escreveu no capítulo 3 da seguinte forma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O primeiro tempo que ele diz que é determinado: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Em outras palavras, o ser humano, ele vem aqui à terra em um tempo determinado. Todas as coisas que Deus fez têm um tempo determinado para ela. A história humana desenvolvida aqui na revelação de Apocalipse também tem um tempo determinado. O ser humano, ele foi criado por Deus e foi eternizado por Ele, como os anjos também. Eternizado quer dizer, existe um tempo, um começo, mas foi criado para não deixar ele morrer eternamente. O homem vai passar para a eternidade no céu ou no inferno, salvo ou perdido, com Deus ou sem Ele, apartado dele para toda a eternidade. Ele foi criado e foi eternizado por Deus. A mesma coisa são os anjos foram criados e são seres eternizados, mas o único ser, aquele que não tem começo de vida e não terá fim, aquele que não conhece passado porque não existe nada antes dele, e nem vai conhecer futuro porque não existe nada depois dele, é o nosso Deus. Moisés, quando escreveu o Salmo 90, ele disse no versículo 1: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. O princípio da criação de Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. É por isso que Ele disse para o anjo: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tudo tem princípio, irmãos. Tudo tem princípio. A moralidade, que é um dos pilares da nossa sociedade ocidental, é baseado na palavra, no conceito judaico-cristão. Sem referenciais, a nossa sociedade corre perigo. É por isso que a igreja dos direitos, relativizado, ela é uma igreja morna, é uma igreja sem conceito, relativizada. Quando Jesus disse: eu sei as tuas obras, estava dizendo: eu conheço o que você faz, eu conheço o que você pensa, as suas intenções. Deus, Ele sabe tudo, sabe tudo, irmão, até o que pensa a sua alma. Se você está mentalmente no culto ou não. Pode estar no corpo, mas a mente pode estar fora. Pode estar no cérebro presente, mas a mente está longe. Cérebro e mente são dois conceitos, parecem iguais, mas são diferentes. Onde é que fica o pensamento, por exemplo?
Fica no cérebro ou na mente? Ou na alma? Cérebro e mente têm dois conceitos distintos. Coincidem no mesmo lugar da cabeça. Mas o cérebro, para vocês entenderem, ele é palpável, tocável. Ele pode ser medido, pesado e até calculado substâncias físico-químicas. Mas a mente, você não toca, você não pega, você não vê, você não manipula. Você pode estar presente com o seu cérebro aqui, mas a mente de Deus sabe onde está. Eu sei as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Desculpa, mas é o texto que foi lido. Tomaras que fora frio ou quente, se decida, de um lado ou do outro. Mas porque és morno, apostasia. Igreja materialista, muitos recursos, começa a esquecer o lado espiritual. Acha que buscar a Deus é só matéria. É só para problemas físicos. Recursos financeiros, não. Olha o que é que Jesus diz. Mas porque não és frio nem quente, ele diz, tome de novo uma posição. Deus não suporta morno, irmão. Ou ele é quente ou frio. Ou um lado ou do outro. Morno não. O que é que acontece com o morno? Mas como não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quando eu parei para pensar sobre o vômito, o que seria o vômito? Uma comida mal digerida, que o organismo rejeitou. Quando a comida entra na boca, o bolo alimentar, ele é quebrado, ou começa a quebrar suas enzimas pela saliva. E quando vai para o organismo, o suco gástrico, ele ajuda nesse processo digestivo e só sai nas fezes aquilo que o organismo não consegue absorver. Mas o vômito é a comida que não processou e não fez parte, as suas moléculas não fez parte do corpo. Entendeu a mensagem? O vômito é aquele que as moléculas da alimentação não foi absorvida pelo organismo, pelo corpo. E o corpo, metaforicamente aqui, é o corpo de Cristo, a igreja. Crente morno não faz parte da igreja. Tem que ser frio ou crente? E por que frio? Porque Deus pode aquecer. Deus pode levantar, animar. Deus pode saculejar. E Ele pode reacender de novo e ser quente. Ser quente. Tem crente aqui quente, irmão. Apesar da redundância, tem quantos aqui tem a presença do Espírito Santo? Guarda, guarda, guarda o que tens. Porque o morno não sobe, o morno não sobe. Ele é vomitado. Ele é vomitado. Como diz, sou rico. Situação da igreja daquela época. Materialmente. Estou enriquecido. E de nada tenho falta. Uma igreja autossuficiente. É aquela igreja que diz assim, Deus pode deixar que a gente resolva os problemas. Literalmente. No ano 27, segundo a história, 27 antes de Cristo, mais ou menos quando começou o principado do primeiro imperador romano, Caio Augusto, ou Augusto César, melhor dizendo, Caio Otávio, houve um terremoto na região e essa cidade foi destruída. Segundo historiadores, Laodiceia não precisou de recurso do governo. Ele rejeitou a ajuda e reconstruiu o lugar com o recurso que tinha. Era a situação daquela igreja. Sou rico. De nada tenho falta. Autossuficiente. Aí Jesus diz para o anjo daquela igreja: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
Desgraçado é desprovido da graça, irmão, sem a graça. E a graça é por meio dela que somos salvos em Cristo Jesus. O crente morno é desprovido da graça. Aquele que não faz parte da igreja está desprovido da graça, sem a graça de Deus. E é porque pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu quero pegar esse texto de Paulo e vou lhe explicar. Não vem de vós a salvação, a igreja pensava que vinha dela. Não vem das obras, a igreja fazia obra, tinha riqueza, tinha poder, tinha dinheiro, pensava que era autossuficiente, mas era desprovida da graça. Mas a graça de Deus, eu creio que desceu aqui esta noite e tem poder para salvar. Quantos aqui acreditam? Miserável. Continuidade da desgraça. Vive na miséria. Pode uma igreja rica, irmão, cheia de recursos, viver em miséria. Aqui não é miséria material, é miséria espiritual. É metáfora. Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele disse: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A igreja de Laodiceia estava esperando Cristo só nessa vida. E Jesus disse para ela: é miserável. Nós não precisamos esperar em Cristo só aqui, só atrás de recursos daqui, porque a nossa esperança não é aqui, irmão. A nossa esperança é lá. É lá. Aqui vai passar, lá é eterno. É eterno. Pobre, cego e nu. Nu quer dizer despido totalmente. Na linguagem metafórica aqui não tem a ver com o corpo, mas espiritualmente. Porque vivia desgraçado, miserável e pobre, cego também. Jesus ele vai aconselhar para comprar colírio, para que veja. E ele mostra: aconselho-te, olha o conselho de Jesus, que de mim compres ouro provado pelo fogo. Ouro provado pelo fogo. A igreja era rica, tinha recursos materiais, ao ponto de reconstruir uma cidade com recursos próprios. Mas Jesus disse: vocês têm ouro, vocês são ricos, mas eu te aconselho a comprar ouro provado pelo fogo. Sabe por que Jesus disse isso? Porque tudo vai passar pelo fogo de Deus, meu irmão. Tudo vai ser testado por Deus para ser aprovado ou reprovado. Tudo. Os materiais que nós utilizamos espiritualmente na obra do Senhor, 1 Coríntios 3:13, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Madeira, feno e palha são combustíveis que o fogo vai queimar. Ouro, prata, pedras preciosas são minérios ou materiais que o fogo tira as impurezas e eles permanecem. Eu queria só pegar o segundo, a prata, para vocês terem uma ideia do que significa simbolicamente ou metaforicamente este material para a vida cristã. Quando o ourives da prata vai purificar as impurezas da prata, mete fogo e a prata derrete. E qual o ponto para a prata ficar boa, ficar na condição de ser usada, pura, purificada? É quando o ourives ele faz assim, ó, chega na borda, olha para a prata e vê o seu rosto resplandecer. Para a vida cristã, precisamos resplandecer Cristo em nossa vida.
Cristo, Ele quer provar você como prova a prata, como prova o ouro, e quer resplandecer em sua vida, em minha vida. Cristo, Ele tem que aparecer em nosso caráter, em nossa conduta, em nossa vida. Quantos aqui entenderam a mensagem? Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueça. Vestes branca, santidade, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez espiritual. E unja os teus olhos com colírio, para que veja. Escuta. Aqui eu quero encerrar para chegar no texto que foi lido como chave ou como base para este culto. Quando Jesus disse, unja os teus olhos com colírio para que veja, eu lembrei do texto de João 3, quando Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Quando Jesus é interrogado ou elogiado por Nicodemos, mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus lhe disse, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando eu li esse texto e comecei a meditar, eu lembrei do que Jesus disse para Nicodemos. Quando Jesus fala para aquela igreja, unja os teus olhos com colírio para que veja. É porque essa igreja, apesar da riqueza, apesar da prosperidade material, elas eram tão mornas, ou os crentes de lá, os irmãos daquela igreja eram tão mornos, que eles não tinham nascido de novo. Para se ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. E a expressão nascer de novo no texto de João, literalmente é nascer do alto. Não é nascer daqui da terra, é do alto. Não é o nascimento humano, é o nascimento espiritual. E esse nascer do alto, quando Jesus responde à pergunta de Nicodemos, disse, como pode nascer um homem sendo já velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde para ele, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água aqui é o rito batismal, pelo qual Jesus passou no Rio Jordão, 1:28 de João, pelas águas do Rio Jordão, ele foi batizado pelo profeta João Batista. É o rito simbólico do novo nascimento. E o Espírito, é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem não nasce de novo é cego, não vê o reino de Deus. Quem não nasce de novo não entra no reino de Deus também. Não fui eu que escolhi o texto, irmão. Nem o pastor. Se Deus usou ele aqui, se Deus usou o pastor para escolher esse texto, é porque tem alguém precisando a começar por mim. A começar por mim. Diga aí, a começar por mim. Diga para você mesmo, a começar por mim. A começar por mim. Estamos vivendo uns dias difíceis. Mas tem que começar por mim. Para me ver, conseguir enxergar as coisas do reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Senão eu sou cego, precisando de colírio. Aí Jesus diz, a gente tem o costume de pregar para os de fora, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Dá vontade de começar a pregar agora. O arrependimento é o início de tudo, irmão. Para sair na mordidão espiritual. Para sair do materialismo. E entrar em uma vida que glorifique a Deus. Que o rosto de Cristo resplandeça em nós.
a vida cristã seja uma vida séria de santificação. Tem que começar pelo arrependimento. O arrependimento é o início de uma genuína conversão a Cristo. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Chega, Jesus. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento e conversão. Acontece duas coisas. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, se converte genuinamente ao Senhor, acontece duas coisas. É apagados os nossos pecados, cancelados. E vem a presença dele em nossa vida. A regeneração pelo Espírito. Fique de pé comigo, por favor. Tem alguém para Jesus nessa noite? Que quer entregar sua vida a Ele? Tem alguém? Que quer verdadeiramente? Algum crente que necessita sair da mornidão? Ter uma vida decidida para Cristo. Adore Ele. Convide alguém que está do seu lado, que ainda não é crente. Jesus está aqui, irmão. Sou glória a Deus.